gente, hoje eu escolhi para nós meditarmos a passagem de Mateus no capítulo 25 e essa parábola é conhecida, é uma parábola das 10 virgens. Eu vou deixar curto, eu vou resumir para não dar preguiça de assistir. É muito importante, principalmente nessa época no qual nós estamos vivendo, que nós sabemos que aproxima-se o fim e é bíblico, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E nós vemos que nos últimos tempos muitos têm se esfriado, muitos têm se afastado, muitos têm largado a cruz no caminho. E sabemos que Cristo ele está à porta e bate a qualquer momento, né? A sua volta vai acontecer. A parábola das 10 virgens está no livro de Mateus, no capítulo 25. E começa dizendo assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Essas 10 virgens aqui significam pureza, né? E o versículo 2 diz assim: 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram em sono e adormeceram. O 6, à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxime e saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa parábola ela é bastante conhecida, né? Trata-se da volta de Cristo, né? Dessa é uma conjecturação do que vai acontecer, né? A volta de Cristo deixa claro que vai pegar-nos despreparados, né? Muitas pessoas despreparadas, e essa volta vai acontecer a qualquer momento, assim como foi nos dias de Noé, que foi anunciado o dilúvio para que as pessoas se preparassem, as pessoas se arrependessem, né? Mas as pessoas cada vez mais se corrompiam, afastavam-se de Cristo, né? Não queria mais compromisso com Cristo, o Espírito Santo já não estavam mais presentes essas pessoas, e enquanto Noé construía a arca, tiravam Noé como loucos. Da mesma forma nós vemos acontecer nos dias de hoje, né? Somos tidos como os loucos, como malucos, pois pregamos a volta de Cristo há anos e anos e anos, porém Cristo nunca volta. Porém, dentro disso, abro um parênteses que Jesus não pode ter voltado, ainda não ouvimos o som da trombeta, no qual ocorrerá o arrebatamento da igreja, mas para muitos isso já aconteceu, para aqueles que já morreram, né? Jesus Cristo já voltou, né? Fim de carreira, as suas escolhas foram feitas e a sua vida é eterna, né? Ou é eterna com Cristo, ou eternamente no inferno, né? Essa é uma escolha que nós temos enquanto estamos em vida, então é uma escolha que nós temos que fazer no momento, porque nós não sabemos o que acontecerá conosco daqui 30 segundos, daqui 1 minuto, não saberemos se nós estaremos vivos ou se Cristo irá arrebatar a sua igreja neste período, então nós devemos estar prontos a cada instante. O capítulo 25 ele começa falando que o reino do céu é semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar o seu noivo. Como eu disse, virgem aqui significa pureza, né? Santidade. Era o costume dos judeus, né? Jesus era um judeu, então era um judeu, e ele então usa uma parábola de acordo com o costume judeu naquela época para ilustrar como seria a sua vinda. Isso aqui ele está respondendo aos seus discípulos, né? Que faz a ele uma pergunta e ele então responde ilustrando com essa parábola. E os judeus tinham o costume que quando ia se casar, o noivo ele se pagava um alto dote, era um valor bem alto, né? Um bom preço pela noiva, não era qualquer valor. E ele pagava esse dote e ele então ele avisava a noiva para que se preparasse, porque ele ia preparar um lugar, né, para eles morarem, e quando tudo estivesse pronto, então ele voltaria para pegá-la. E ela deveria estar pronta, porque isso aconteceria a qualquer momento. Poderia ser durante o dia, durante a noite, e se fosse durante a noite, ela teria que ter uma lamparina ali preparada, separada e com azeite de reserva para que pudesse andar pela estrada à noite, né? E aqui
Jesus vai ilustrar exatamente isso, né? A questão do noivo que pagou um dote muito caro. O nosso noivo, né, o qual a igreja espera, né, é Jesus Cristo. E ele pagou esse preço muito alto. Esse preço muito alto quando? Como? Ali na cruz do Calvário, quando ele morre, quando ele deu sua vida para a remissão dos nossos pecados. Então, uma vez pecadores, nossos pecados são justificados mediante Deus. Deus aceita esse sacrifício perfeito, né? Como ele morre ali como o cordeiro mudo, isso representando ali no Antigo Testamento. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, quando era sacrificados os animais para perdão dos pecados, porém a cada pecado cometido o animal tinha que ser sacrificado, a cada pessoa que não existia um sacrifício perfeito, porém quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, representando o Cordeiro, ele é o Cordeiro perfeito, e de uma vez por toda ele morre pelo pecado de cada um de nós, né? Resumindo, por toda a humanidade. E o Senhor aceita aquele sacrifício, então foi pago já aí um preço alto, né, pela noiva, o qual deve aguardar e estar preparada. Quando ele sobe, ele diz, né, eu irei, mas voltarei, eu irei preparar um lugar, exatamente como acontecia no casamento, no ritual judeu, né? Então ele foi, mas deixou uma promessa para nós, né? E para que isso aconteça, para quando ele retorne, para quando ele retornar, né, para quando ele vir buscar a noiva poder subir, é necessário que nós estejamos preparados, né? A primeira característica da noiva aqui, né, que deixa claro, é a virgindade, ou seja, ela era pura. A questão da pureza, santidade, né? É necessário que nós vivemos em santidade com Cristo. E quando nós vivemos em santidade com Cristo, isso quer dizer que nós temos óleo, né, na nossa candeia, óleo na nossa lamparina, o óleo aqui simbolizado pelo azeite de oliva, que também simboliza o Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos a capacidade de distinguir, né, aquilo que nos causa bem espiritual e o que nos causa mal espiritualmente falando, né? E quando nós temos esse óleo, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós servimos a Cristo com mais integridade, né? Nós afastamos do que é mal, nós afastamos daquilo que o mundo oferece para os nossos olhos materiais, que parecem ser bons, mas não são, que na verdade acaba corrompendo a natureza humana, né? E eu já falei isso aqui também outras vezes, por nós possuirmos uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos ao pecado. Porém, cabe a nós reconhecermos esse pecado e chegarmos a Cristo enquanto é tempo, nos quebrantarmos e voltarmos para Ele, né, antes, né, que o tempo se acabe. E o que acontece com essas virgens aqui? No versículo 2 diz que 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo, né? E as prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com as suas candeias. Ou seja, somente 5 estava preparada. Levaram candeia e levou óleo consigo. Levou óleo de reserva. Tinha na candeia e levou também mais azeite de reserva, porque ela não sabia a qual momento o noivo vinha. Então, tinha azeite consigo e tinha azeite reservado. Caso o azeite faltasse, ela tinha como repor, né, o que estava ali na lamparina. Porém, as insensatas só levou apenas a lamparina, não tinha reserva nenhum. E todas elas, né, vai deixar claro que todas elas dormem, né, tanto as 5 prudentes quanto as 5 insensatas, todas elas dormem. Porém, apenas 5 acordam, né, e quando escutam, né, que o noivo está vindo, que o noivo voltou, que o noivo escuta o grito, o larido do noivo, né, 5 dessas vão se dar conta de que está sem azeite, não estava preparado. Isso é um retrato das nossas vidas hoje no dia a dia, né? Na igreja ao qual nós vivemos, muitos, né, que estão buscando, vão aos templos, mas encontram-se vazio de si mesmo, né? Vamos dizer, estão encobertos por máscara, né? Vivem de aparência, estão ali glorificando, pregam, cantam, e por aí vai, estão envolvidos na obra, mas o Espírito Santo ainda não trabalhou na vida dessas pessoas, não trouxe transformação, essas pessoas não tiveram mudanças de vida espiritualmente falando, continua na mesmice, né? A chama está apagada, não tem o azeite, não tem o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo não está em nossas vidas, né, a tendência é irmos para o mundo, a tendência é afastarmos de Cristo, né? Se orávamos, não oramos mais, porque o azeite acabou, então não temos mais desejo de orar. Se lemos a palavra hoje, não lemos mais, porque o Espírito Santo foi embora, então nós não temos mais essa vontade, esse desejo de estar
consagrando, lendo, indo aos cultos, a chama vai se apagando, né? O primeiro amor, aquele desejo que nós tínhamos no início de estar constantemente presente, né, nos cultos, constantemente adorando, isso passa, ou seja, o Espírito Santo, né, vai se afastar, porque nossas vidas, e na nossa vida não tem espaço para duas, ou é material ou é o espiritual. Nós não temos como servir aos dois senhores, não podemos ficar na corda bamba, não, nós temos que decidir para qual lado nós iremos, né? Isso representa, né, essas virgens, as 5 que eram insensatas, e para que nós possamos acordar também, né, com essa passagem, porque às vezes nós estamos exatamente assim, estamos fracos espiritualmente, não temos mais vontade de buscar, e se exatamente neste momento o noivo volta, né, nós aqui ficamos, e às vezes nós ficamos 10, 15, 20 anos, 2 anos dentro da igreja, mas todo esse tempo não fez sentido nenhum para nossas vidas, não houve mudança nenhuma, não houve transformação nenhuma, estamos sendo apenas religiosos, e a religiosidade não vai nos levar para o céu, né? Não é isso, é uma vida transformada, é uma vida com Deus, é uma vida em santidade, é isso que vai fazer com que nós participamos do arrebatamento da igreja. O versículo 8 diz: as insensatas disseram às prudentes, dei-nos um pouco do seu óleo, porém as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Ou seja, né, o azeite, né, o óleo que não pode ser dividido é o Espírito Santo. Aquilo que tem em mim eu não posso compartilhar contigo, o que tem em você também você não pode compartilhar com os demais. Questão do ministério, se eu tenho um ministério, eu tenho que zelar pelo meu ministério, e não João zelar pelo meu ministério. Se Maria tem um talento, Maria tem que cuidar do seu talento, porque eu não posso cuidar do talento por Maria, né? A salvação, ela é individual, eu preciso buscar, Maria precisa buscar, eu preciso orar, Maria também precisa orar. Eu posso até ajudar Maria em oração, mas eu não posso constantemente orar por Maria, substituir a oração de Maria. Maria também tem que orar, Maria tem que buscar. Eu posso ajudá-la, mas também eu não posso carregá-la, né? Então este é o sentido dessa parábola. Nós precisamos esforçarmos para vivermos o espiritual, para termos sempre o azeite, mas termos em reserva, porque quando nós estivermos passando por momentos difíceis, quando nós estivermos passando por provações, quando nós passarmos por crises espirituais, porque é normal isso acontecer na jornada, o caminho é longo, né? E a Bíblia diz tem espinhos, o caminho é estreito, tem pedras, né? Então vai ter momentos de crises, e o que vai nos garantir permanecer firme no momento de crise que nós formos passar é a quantidade de azeite que você tem. Se você tiver azeite na reserva, você vai conseguir ir até o final do caminho. Se não tiver reserva, se a lamparina estiver vazia, ela vai apagar no meio do caminho, e a tendência é a queda, é a falência espiritual, e isso não deve acontecer. O versículo 11 diz: mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porém ele respondeu, a verdade é que não vos conheço, né? Então as 5 que estão preparadas sobe, né? Vai com o noivo, e as 5 insensatas, elas vão, já era tarde demais, o noivo já tinha voltado, então a porta se fecha e acabou-se, não tinha mais solução. Da mesma forma ocorrerá com a volta de Cristo, né? Nós devemos estar preparados a todo instante, a todo momento, nos abastecendo, por mais difícil que seja, né? Às vezes nós estamos fracos na fé, às vezes nós estamos desfalecendo, mas é nessa hora que nós precisamos buscar por socorro, buscar por congregando principalmente, né? Porque esse negócio de congregar em casa vai esfriar. Quando nós estamos congregando, nós estamos com um grupo de pessoas que vai nos ajudar a fortalecer, que vai nos ajudar a orar, vai nos ajudar a buscar, vai interceder juntos, vai clamar junto, e nós precisamos desse contato, porque esse contato é que vai nos ajudar. Por isso é necessário ter um corpo sadio. O corpo que eu falo, né? O corpo referindo-se a uma igreja, né? A igreja sadia, né? Sem ter, quando tem um membro doente, temos que tratá-lo de imediatamente para que não venha afetar os demais membros do corpo, para que
né, a fraqueza, né, que eu veja, ou que o meu irmão tenha, não venha servir de escândalo, ou que não venha fazer com que ele se afaste. Então é necessário que nós estejamos reunidos, estejamos juntos e ajudando um ao outro, fortalecendo um ao outro, né? Afinal, isso também faz parte do nosso ID, né? E que nós possamos estarmos atentos e preparados, porque nós sabemos que vai acontecer exatamente assim na volta de Cristo. Muitos estão dormindo, muitos estão desistindo no meio da caminhada, porque está passando por luta, está passando por prova, por provações, não está aguentando, está difícil, eu estou servindo a Deus e minha vida está piorando, eu não estou conseguindo vitória nas áreas que eu preciso, mas só que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, então é normal. E a vida com Deus vai ser assim mesmo, né? Às vezes nós precisamos passar por provações para crescimento espiritual, para desenvolvimento espiritual, para caráter, né? As provações nas nossas vidas todas têm um propósito e nós não temos que fugir delas, mas temos que ter a certeza que Cristo vai nos ajudar a passar por cada uma delas. E quando nós sairmos, né, nós vamos conseguir estar mais forte, vai servir de experiência, vai servir para nós ajudarmos até mesmo outras pessoas com experiências já vividas. Então tudo vai ser uma provação. Porém, nós temos a palavra que tudo é passageiro, tudo aqui vai passar. Então eu posso ter uma vida de provação aqui, posso passar por dificuldade aqui, posso passar por momentos de crise aqui, mas eu sei que quando o noivo voltar, ele preparou um lugar onde nada disso haverá, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá sofrimento, onde não haverá doenças, né? Onde nós estaremos constantemente dia e noite com o Criador e juntos, né? Ali os anjos, os serafins, todos adorando e declarando que Ele é santo, estaremos adorando na beleza da sua santidade. Então tudo isso aqui vai passar. Porém, eu tenho uma escolha hoje. E essa escolha cabe a mim, cabe a você. Nós temos o livre-arbítrio, assim como Adão e Eva teve o livre-arbítrio e teve o poder de escolha em não comer daquele fruto e permanecer imortais, porque até então o homem ele era imortal. A imortalidade passa depois que ele come do fruto que não deveria comer, ele escutou, deu ouvido à voz de Satanás, cai em pecado, e então, por isso, toda a humanidade, né, consequentemente, já nasce no pecado. Então, eles tiveram uma escolha, eles fizeram a escolha e acabou pecando, né, tornaram-se mortais. Nós temos essa escolha também hoje, né? Nós temos a escolha de servir a Cristo, seguir os preceitos bíblicos, né, sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos, né, ser revestido do Espírito Santo constantemente, porque Ele que vai nos fortalecer, Ele é o nosso ajudador, né? Para que nós possamos estar sempre firmes na rocha, né? E jamais desanimar, né? E mesmo mediante a qualquer obstáculo, a gente continuar firme, sabendo que nós vamos ter vitória no final do caminho. Ou então eu posso ficar do jeitinho que eu estou, né? Não me importar com minha vida espiritual, não querer buscar mais a Cristo, né? Seguir os prazeres do mundo, aceitar aquelas bandejas que o mundo me oferece e no final, né, eu tenho uma morte eterna, mas aí, né, eu vou ter também o castigo eterno, né? E a Bíblia diz que é bem claro que o castigo para o injusto, né, naquele grande dia serão lançados um lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apagará. Então, da mesma forma, daqueles que escolheram servir a Deus, ter uma vida santificada, uma vida separada para Cristo, terá a vida eterna, onde vai ter vários prazeres celestiais, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Para o outro lado, então, se aqui já reclamamos de dor, já reclamamos de sofrimento, imagine então viver uma eternidade no sofrimento, porque aqui eu escolhi abrir mão, né, do espiritual para preferir servir dos manjares do mundo. Então hoje nós temos essa escolha, né, nós temos essa opção de fazermos essa escolha, né, e antes que seja tarde, porque como foi lido na parábola, né, a qualquer momento o noivo vai voltar, como foi também nos dias de Noé. Foi anunciado, ninguém acreditou, levou-se 120 anos, Noé construiu a arca e acaba entrando apenas Noé e sua família na arca, né, e um casal de cada animal que se salve, os demais todos são mortos porque não acreditou na palavra de Noé, né? Do mesmo jeito também está acontecendo. Então hoje nós temos a oportunidade de retornar enquanto é tempo, né? De nos aproximarmos, de nos reconciliarmos com Cristo. Até mesmo quem está dentro da igreja, mas não está com um propósito espiritual, está indo por ir, né, apenas por religião, e não é isso que Deus quer de nós, né? Que nós possamos estar voltados para Cristo, fazendo aquilo que Cristo quer, né?
fracos, não tivermos mais força, suplicar ajuda a Cristo, porque com certeza Ele nos responderá. Isso é, se realmente pedirmos com o coração sincero, se realmente estivermos voltado para Cristo, porque depende do meu querer. Se eu querer, né? Não adianta eu pedir de boca para fora, porque o Senhor Jesus sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos, então Ele sabe exatamente o que eu quero e do que eu preciso. Então, se eu quero enriquecimento espiritual, se eu quero ser cheia, né, de azeite, que representa o Espírito Santo, se eu quero mudança de vida, se eu quero transformação, se eu quero ter uma vida constante na presença de Cristo, Ele vai nos conceder, mas isso depende se eu e você quiser, né? Então nós temos essa opção hoje, temos essa escolha hoje, que nós possamos fazer a escolha certa, aquela que venha agradar a Deus e não entristecer a Deus, né? Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, praticá-la, né? E procurarmos servir a Cristo a cada dia, né? Papai do céu possa abençoar todos nós, tarde abençoada.